Fora Bradesco, assim, algum outro banco que você goste hoje em dia? Hoje em dia, tudo andou muito. Eu Uhum. estava olhando um pouco, aí é um banco que as pessoas não costumam comentar tanto, mas eu estava olhando um pouco para ABC Brasil, que também estava bem para trás nos últimos meses. É Eu verdade. cheguei a olhar para BMG, também estava bem para trás. Esse ainda está bem para trás, mas Banrisul. Banrisul é um banco que a gente tem recomendado lá na Menegon. Mas o Banrisul é interessante pensar que ele tá bem para trás já tem algum tempo, né? Não tô nem só falando de preço, mas ele tá ali numa faixa de valuation É, estacionária e tem um bom tempo. Eu é. imagino que seja por conta também de riscos de ingerências com o governo do estado do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo ele tem uma carteira do agro ali daquela região geográfica interessante e também o funcionalismo do Rio Grande do Sul praticamente inteiro embaixo dele. É verdade. Me chama bastante atenção, acaba trabalhando nos seus devidos preços com yields muito bons e é um banco que eu acho interessante também pensando nesses bancos, digamos assim, Mais regionaizinhos, assim. mais regionais Uhum. e que consegue trazer ao mesmo tempo perenidade, fluxo, de dividendos, de certa forma, mais, sazonais, sazonais não, desculpa, mais periódicos em Uhum. relação aos outros regionais, né. Você tem ali, Faz sentido. eventualmente, um Banco da Amazônia, que às vezes tem um yield gigante, paga uma vez, depois some. E você nunca consegue entender exatamente por O que aquilo fluxo também, aconteceu. exato. E eu acho que ele consegue, equilibrar bem dentro dessa balança as características de um banco bom, Uhum. sendo mesmo assim um banco estatal. É Então, tem um verdade. bom fluxo, tem um bom free float, tem um yield de proventos interessante, tá em termos de valuation É, e bastante tem o desconto, atraente, só né? que ele tá com esse desconto de valuation há bastante tempo, então eu não sei se é um banco que aí Que vamos poderia fechar esse gap nesse sentido, né? exato, também fica difícil pensar, Uhum. né, assim, tentar esse tipo de afirmação acaba envelhecendo mal, né, como Uhum. aludiria. Mas, É verdade. eh, Fazer um mas é um corte depois, imagina. Ai, pô. não, pode fazer a menção. Não, é Mas brincadeira. enfim, eu acho que sim, é um banco, mas eu acabei olhando um pouco mais nesses últimos períodos, Uhum. e isso a gente tira novembro pra frente, que tudo subiu, assim, ao mesmo tempo, né, No novembro de finalzinho do ano passado. É. 2023, as coisas meio que saíram um pouco do status quo aos quais elas pertenceram, É muito né. fluxo estrangeiro no final do ano Ah, passado, com né? Isso levou certeza, né. muito. É. Não, basicamente isso. Só que aí o fluxo estrangeiro faz a tira da inércia, e aí É. o próprio local também acaba se empolgando e acaba fazendo um Vindo movimento junto. generalizado, É. aquilo que acaba sendo um efeito multiplicador É ali, verdade. por conta da empolgação, que acaba sendo um pouco de euforia, né. Não obstante, a gente já teve um recuo logo em seguida, Sim. né, porque Inclusive, esse ano o capital estrangeiro tá negativo ainda. Então, ou pois seja, teve é. saída de capital estrangeiro. E eu gosto de investigar muito essas questões macroeconômicas, né, eu também sou muito gosto muito dessa parte analítica dos economistas, né, Uhum. digamos assim. E me chama realmente a atenção pensar, né, isso tem ali uma explicação de certa forma, se a gente pensar que a gente tinha uma tese ali de soft landing com um retorno de taxa de juros americana já começando a acontecer, que deveria estar começando a acontecer para março, Uhum. aí já começaram a falar: "Não, Vai se então, agora vai ser alongando. abril". Ah, então, aí vai chegando abril, maio. Então essa tese É já isso aí. começou a se dissipar ali, e a gente tem visto isso também no mercado interno, com a curva de juros do mercado secundário bem precificada, Uhum. bem distante daqueles 8% que o Bacen tinha colocado como meta, É verdade. né. É verdade. Mas, enfim, não sei, mas eu estava pensando, eu estava olhando um pouco mais para bancos menores, quando eu estava olhando para oportunidades em banco. Uhum. Hoje eu acho que sim, o Bradesco me entrega isso, porque ele deu uma boa A recuada. oportunidade óbvia pra você hoje em bancos é Bradesco, então, você diria? Eu acredito que sim. Eu Legal. acredito que sim. E até então, anteriormente, isso foi porque às vezes, quando a gente fala a posteriori, parece assim: "Ah, falando agora que já foi, é é muito É fácil de mais fazer a fácil. análise", mas eu tenho provas em carteiras de clientes Que onde você eu fiz gostava. recomendação de BMG, porque estava literalmente de graça, eram bancos pequenos, né, ABC Brasil também, que estava de graça, e eu tenho aqui na minha memória recente de ter recomendado o ABC a R$19, Caraca, foi para 24, já é um crescimento, não que isso seja o objetivo, mas só pensando que evoluiu. E verdade, pensando em BMG, que BMG realmente foi muito assertivo, que dobrou de preço. Eu verdade. tenho cliente que fez 100%. Aí Pô, eu acabei vendendo porque não é grande o suficiente para eu querer manter um manter banco na carteira. BMG a longo prazo. Mas aí a gente pega, E realoca, né? É. otimiza esse lucro e realoca para papéis que eventualmente vão pagar mais proventos, enfim.